Olá, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria, com muita gratidão a Deus no nosso coração para transmitirmos mais um trecho das Escrituras Sagradas e queremos fazer isso com fidelidade e com clareza. Damos sequência hoje a uma série de exposições que temos feito aqui no livro de Provérbios. Portanto, eu os convido para atentarem aos dois versículos iniciais do capítulo 11 do livro, Provérbios capítulo 11, versículos 1 e 2, que nos trazem um ensino realmente precioso e dizem basicamente o seguinte, esses versículos: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Observem aqui que nós temos dois valores fundamentais que são muito importantes na perspectiva das Escrituras Sagradas. Nós estamos falando da honestidade e estamos falando da humildade. Deus abençoa e Deus certamente se agrada daquele que procede com integridade, tanto em relação a Deus como em relação ao semelhante. Aqueles que realizam os seus empreendimentos de uma forma correta, de uma forma digna. Como também Deus abençoa e Deus se agrada daquele que tem o coração humilde, quebrantado e contrito. Aquele que consegue olhar para si mesmo e enxergar suas próprias faltas e se corrigir diante de Deus com decência. Então nós temos aqui a honestidade e a humildade que são colocados para nós como parâmetros morais, como referenciais de conduta ética que são importantes para a nossa vida com Deus, para nós que tememos a Deus, para nós que temos comunhão com Jesus Cristo. Portanto, vale a pena nós pensarmos no ensino que está aqui registrado. Comecemos então pelo versículo 1, que diz: balança enganosa é abominação para o Senhor. Esse termo balança enganosa nos remete a práticas comerciais. As práticas comerciais no mundo antigo eram realizadas, não é, com o uso da balança como sendo um instrumento, e nós tínhamos também pesos que eram colocados nas bolsas dos comerciantes. Estes pesos, na verdade, eram pedras ou metais esculpidos que, por vezes, traziam também a inscrição ou o indicativo do quanto que aquelas pedras ou aqueles metais pesavam. O problema é que para ludibriar as pessoas, não é, para enganar, muitas vezes estas balanças eram manipuladas e estes pesos também eram manipulados, não é? Então, usava-se truques ou artifícios que faziam com que estes produtos não fossem pesados de uma forma justa ou a quantidade deles não fosse repassada devidamente, de modo que aquele que adquiria o produto não levava pelo exato valor daquilo que ele pagava, não é? Ou seja, nós tínhamos pessoas ali que acabavam se enriquecendo indevidamente, de forma ilícita, praticando mentira, enganando, e nós tínhamos pessoas que sofriam prejuízos e que sofriam danos sensíveis. Isso é absolutamente condenado em toda a Escritura Sagrada. Você vai encontrar, inclusive, essa expressão balança enganosa associada com uma palavra de condenação e de repúdio da parte de Deus, tanto no Pentateuco, nos livros do Pentateuco, são os primeiros livros da Bíblia, como também nos livros proféticos. Muitas vezes os profetas se levantavam para falar à nação, para falar ao povo de Deus, e eles traziam reprimendas muito severas, não é? Porque pessoas ali acabavam usando de má fé para interesses próprios. Elas acabavam enriquecendo indevidamente, praticando a desonestidade e causando, então, obviamente, um prejuízo ilícito, indevido ao seu semelhante. Não podemos nos esquecer que o 8º mandamento da lei de Moisés é justamente não furtarás. Não furtarás.
Deus não admite, Deus não se agrada e Deus não abençoa aqueles que vivem de uma forma desonesta, que de uma forma desonesta obtêm o seu pão, o seu conforto, aqueles que procuram segurança nestas coisas, porque na verdade a desonestidade ela traz uma falsa segurança para o indivíduo. Então a balança enganosa, o uso de pesos enganosos, não é? A ideia de que nós devemos buscar então benefícios pessoais de uma forma indecorosa, fraudulenta, é algo que desagrada e é algo que Deus abomina. É o que nós temos aqui no texto. Em contrapartida, também nos é dito que o peso justo é o seu prazer. Portanto, aqueles que procedem de uma forma íntegra, justa, aqueles que fazem bom uso das suas habilidades, aqueles que praticam o seu negócio com moralidade, com decência, estes certamente agradam ao Senhor. E o texto, então, coloca isto diante de nós como um parâmetro a ser observado. Como também, na sequência, o texto nos fala sobre a soberba em comparação com a humildade. E ele diz que, vindo a soberba, sobrevém a desonra. A soberba atrai desonra. Não é? A soberba atrai desonra justamente porque o indivíduo soberbo não consegue perceber os seus próprios erros. Ele tem uma visão exagerada e uma visão, vamos dizer assim, exageradamente positiva de si mesmo. Ele não consegue ver as suas falhas, os seus defeitos, ele não consegue ouvir as pessoas, ele segue a linha que está ali no seu próprio coração. Ele se vê de uma forma incorreta, né? Ele tem uma falsa visão de si mesmo. Muitas vezes ele se auto-glorifica, ele se auto-exalta. Portanto, esta pessoa está reservada à desonra. A soberba traz desonra, porque ela não permite que nós corrijamos os nossos caminhos, porque ela não permite que nós sejamos realistas a respeito de nós mesmos. Não é? É muito interessante porque a Bíblia ela é extremamente realista em relação ao homem, em relação ao coração humano, de modo que muitas vezes as Escrituras nos confrontam, de modo que muitas vezes as Escrituras nos colocam contra a parede, as Escrituras nos falam sobre os nossos pecados, nos falam sobre qual é o procedimento que nós devemos adotar diante de Deus, diante do próximo, a justiça que Deus requer de nós, a santidade que Deus requer de nós. As Escrituras fazem isso e elas pintam muitas vezes um quadro que não é muito belo, não é? Aos nossos olhos. Elas nos falam sobre coisas que nós talvez até não gostaríamos de ouvir, porque temos ali pecados de estimação, mas que precisam ser abandonados se realmente temos o compromisso de agradar a Deus e de viver para Deus nesse mundo. Mas o indivíduo que é humilde, ele consegue entender estas coisas. Ele consegue perceber que ele precisa se aprimorar, que ele precisa se aperfeiçoar, que ele precisa amadurecer, que ele precisa crescer como cristão. Portanto, a soberba, que é um mal terrível, que atinge os homens de todas as faixas etárias, que atingem os homens de todas as posições sociais. Não interessa se nós estamos falando de reis, de imperadores, não é? Se nós estamos falando de grandes autoridades, de grandes autarquias. A soberba não está necessariamente ou diretamente relacionada com a função que nós exercemos na sociedade, ou com os cargos que nós ocupamos, ou com os talentos que nós temos, mas elas certamente podem acompanhar estas coisas, não é? Muita gente que também nunca recebeu grandes poderes ou que nunca esteve no comando ou em grandes posições, tem um coração extremamente soberbo. A soberba é um mal universal, ela atinge os homens, né, de uma forma bastante notória, não é? em
em todos os países, homens de todas as etnias, né? Os pequenos e os grandes, eles muitas vezes têm o seu coração soberbo diante de Deus e tratam os outros com soberba, não dão ouvidos ao que as outras pessoas dizem. Então, muitas vezes nós relacionamos, inclusive erradamente, a humildade com pobreza, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O indivíduo pode ser rico e humilde, o indivíduo pode ser pobre e extremamente soberbo. Nós não temos essa relação traçada diretamente na Escritura. Humildade é uma questão de caráter, assim como honestidade. Não é? A honestidade é uma questão de caráter, a humildade é uma questão de caráter. E na definição do caráter cristão, estes dois atributos são perfeitamente compatíveis, eles cabem, eles devem estar presentes. Nós devemos ser honestos e nós devemos ser humildes. Nós devemos ser honestos em nosso trabalho, devemos ser honestos em nossas relações, devemos ser honestos em nossas palavras, devemos ser honestos no juízo que nós fazemos, no nosso próprio pensamento, devemos ser sinceros diante de Deus, devemos ser sinceros também com os nossos semelhantes. Então nós temos aqui a honestidade como um valor que deve ser aplicado, que deve ser praticado, e devemos ser honestos nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, não é? Nos tratos que nós fazemos, nos contratos que nós pactuamos. Devemos ser honestos em toda a nossa vida, né, pessoal e social. Mas também o texto diz que nós devemos ser humildes, que nós não devemos nos vangloriar de nada, né? Que nós não devemos buscar em nós méritos que nós não temos, que nós devemos estar prontos e atentos para as nossas falhas com o propósito de nos corrigirmos ou de nos deixarmos corrigir pelos outros que nos acompanham, que convivem conosco, pelo próprio Deus que atua em nós com o seu Santo Espírito, porque a soberba traz desonra, a soberba precede a queda, não é? Em compensação, a humildade ela acaba trazendo sabedoria, porque o humilde ele tem disposição para aprender, por isso que ele se torna sábio, não é? O humilde ele tem disposição para ouvir, por isso que ele se torna sábio. O humilde tem disposição para se corrigir, por isso que ele se torna sábio. O soberbo não. O soberbo recusa estas coisas. Ele quer apenas viver da sua própria maneira, ele é o dono da razão, ele é o dono da verdade, consequentemente ele está cavando a própria sepultura, não é? Ele será desonrado, aquilo que ele busca ele não encontrará. O Senhor Jesus diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Aliás, o próprio Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, não usou como usurpação o fato de ser igual a Deus, nos diz o autor da carta aos Filipenses, mas ele se humilhou, ele assumiu a natureza humana, ele foi obediente a Deus, o Pai, até a morte, e morte de cruz. E depois ele foi exaltado, ele subiu aos céus, ele está nas alturas, de onde também intercede por nós. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e nós. Portanto, nós temos estes valores como valores absolutos, como valores supremos que devem ser cultivados no nosso coração. Eu quero deixar essa palavra aqui para que você busque honestidade, integridade diante de Deus e diante do seu semelhante. A balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. Querer tirar proveito de situações de uma forma indevida, querer enriquecer-se de uma forma ilícita, querer trapacear, como muitas vezes nós somos estimulados a fazer, não é certamente algo agradável a Deus, não é? Procure viver de uma forma agradável a Deus, procure ser justo e honesto no que você empreende, no negócio. Faça bom uso das suas habilidades, da sua inteligência, do seu talento, para a glória do Senhor. Não queira o caminho mais fácil, não é? Queira o caminho que é mais correto à luz do ensino da palavra de Deus, para que você seja verdadeiramente próspero no seu viver. Ao mesmo tempo, seja humilde, saiba ouvir, saiba entender aquilo que você não compreende, saiba se corrigir.
Porque se você for humilde, você estará mais próximo também da própria sabedoria. Que Deus assim abençoe você, que Ele te dê um coração grato, que Ele te faça íntegro e honesto e que Ele também te faça humilde para que você se quebrante diante dEle. É essa a oração que nós fazemos, é esse o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe.